Então vamos lá, de acordo com a documentação, né, para essas novas versões, você pode utilizar o próprio método read, que ele faz a verificação e a leitura do carregamento na janela. E aqui só vai trocar o document pelo window mesmo e pode utilizar o mesmo método, né, que ele não vai dar erro. Vamos testar aqui, ó, vou executar novamente. Ele vai mostrar então o DOM carregado, como a imagem já está carregada também, ele já mostra aí que os elementos foram carregados. Então eu consigo rodar aí, né, normalmente. Vamos verificar se aqui também local ele vai mostrar, ó, perfeito. Então ambos aí funcionando, né, perfeitamente, tendo o respaldo aí das janelas. Ok. Vamos começar a trabalhar um pouquinho mais aqui no código. Eu vou vir em arquivo, salvar como. Vou trocar aqui, em vez de salvar na aula 13, vou criar uma outra pasta para a aula 17. E vou salvar com o nome de... pode ser aqui... comandos, né? Onde nós vamos aprender alguns comandos, alguns recursos novos aqui. Faz o seguinte, apaga esse alerta, apaga esse window aqui abaixo e apaga esta imagem que nós vamos utilizar aqui de outra forma. Vamos trabalhar aqui, né, de outra forma. Aqui eu vou colocar comandos com jQuery. E vamos começar a brincar aqui, né, e trabalhar com esses recursos. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar um H1, bem basicão aqui mesmo. Eu vou colocar, por exemplo, pode ser meu nome aqui. Nós vamos estilizar ele através ali do jQuery. E aqui 3 links. Então href, não vou colocar aqui endereço nenhum para ele, né? Somente isso aqui mesmo. Link 1. E aqui link 2 e 3. Beleza. Como eu preciso acessar esses links, né, eu tenho 3, vamos supor que eu quisesse fazer uma formatação diferente para o 2 ou para o 3, então eu preciso aqui definir nome para eles. Então geralmente a gente coloca classe, né? Eu vou chamar aqui de link 2 e vou colocar uma classe aqui também para o link 3. Ok. Perfeito. Deixa eu só ver como é que está ficando isso aqui. Agora não vai ser aula 13, vai ser aula 14. E ali dentro eu tenho um arquivo chamado comandos.html. Não é isso não. Vamos ver aqui qual que foi. Aliás, era aula 17, né? É isso mesmo, só que eu coloquei errado ali, aula 17. Posso executar direto aqui, ó. Agora sim. Aqui eu tinha colocado a aula 14, vacilei. E eu tenho aqui eles já estilizados. Está bem ruim a formatação. Depois eu melhoro ela aí. Então aqui eu tenho o texto. Vamos verificar aqui também. Ó. Eu vou ter que alterar. Né? Então posso acessar jQuery, por exemplo. Aqui eu vou colocar aula 17 /comandos.html. Ele vai acessar também aí de forma não local para mim, mas de forma com o servidor local no caso. Então tenho aí já acessado e rodando perfeitamente ele. O que eu quero fazer aqui? Eu quero trabalhar então alguns comandos com a minha folha de estilo. Vamos aqui voltar com a folha de estilo, com o jQuery, né? Estou falando errado aqui. Atacar como se fosse uma folha de estilo, mas utilizando aqui os recursos e as funções jQuery. Então aqui eu inicio com o dólar, né? O símbolo aqui do cifrão. Vou atacar qual elemento? Poderia ser uma classe ou um elemento. Vai ser aqui o elemento H1. Depois a gente vai fazer com classes aí também. Qual propriedade eu quero atacar dele? Eu quero atacar a propriedade CSS. Dentro das propriedades CSS, eu quero modificar o que? A cor. Então, vou colocar aqui um color. Aqui eu dou vírgula para separar os parâmetros. E o próximo parâmetro que eu tenho que passar é justamente para qual cor vai, né? Vamos colocar aqui para um tom, se eu não me engano, F66, laranja, meio avermelhado. Vamos aqui dar um Ctrl S para poder então verificar aí certinho. Né, Ctrl S e atualizar a minha página. Então, perfeito. O que ele fez? Ele pegou a cor aqui, né, o elemento que eu tinha, que estava do H1, que estava na cor padrão, que é o preto,
e passou para essa cor assim que a função foi chamada. Ela é chamada ao executar o código, porque aqui é então ao ler o código. Poderia também colocar outros momentos, como eu mostrei na aula anterior, para ele chamar ela, mas esse aqui é ao ler o código. Então, ao ler o código, ele pegou ali o meu H1 e fez essa modificação, né, na sua propriedade. Nós vamos ver na próxima aula, porque eu também posso atacar outros elementos, outras áreas aqui, utilizando o jQuery.